Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Terça-feira, 6 de abril de 2021. Começa agora o Câmara Total ao vivo, 12:30. E eu quero a sua participação através do número do nosso WhatsApp, que já está aqui embaixo da sua tela. 19 é o nosso DDD, 978293776. Ou você tem a opção de enviar uma mensagem através do nosso QR Code. Olha só, tô apontando aqui para ele. Pega o seu celular, abre a câmera e mira aqui para esse QR Code. E aí já vai aparecer na tela do seu celular o WhatsApp TV Câmara Campinas. Você aperta e a gente conversa ao vivo nesta terça-feira. Você que estava acompanhando a reunião da Comissão Especial de Estudos que analisa o desenvolvimento do distrito do Campo Grande, confira agora os destaques de hoje. Presidente da Câmara de Campinas, Zé Carlos, e Carmino de Souza, professor de Ciências Médicas na Unicamp, analisam ao vivo o programa Mais Saúde Campinas. Ação e solidariedade. TV Câmara Campinas apoia instituições e pessoas que, neste momento de vulnerabilidade social, realizam ações para minimizar os efeitos da pandemia. Hoje vamos até a CUFA, Central Única das Favelas. O vereador Luiz Rossini faz indicação à Prefeitura para a reforma do campo de futebol localizado no bairro Jardim Esperança. E o quadro Na Ponta do Lápis aborda as criptomoedas, que são cada vez mais utilizadas nas transações comerciais. E olha só, em 2015, a Câmara aqui de Campinas instituiu a lei que criou o Abril Azul, com campanhas de conscientização sobre o autismo. Estamos em pandemia, então sem eventos presenciais, aglomerações, mas a mensagem tem como ser passada a todos através do computador, celular, de forma virtual, como eu converso agora com o André Aranha, não é mesmo, meu parceiro? Seja bem-vindo. Bom, estamos aqui na Prefeitura, Gabriel, para falar justamente sobre este assunto que você colocou, sobre autismo. Inclusive, já deu para perceber que eu estou de azul, não é? É um mês de conscientização do autismo, mas a gente vai falar a respeito de toda essa situação. Inclusive, no Brasil, são 2 milhões de autistas. E olha só esse dado que curioso. No mundo inteiro, Gabriel, em todo mundo, a cada 160 crianças, uma tem autismo. Então, quer dizer, é algo realmente muito preocupante e aqui em Campinas a Prefeitura leva muito a sério. Bom, eu estou aqui com a secretária para falar justamente a respeito dessa situação, a Vandecleia Amoro. Tudo bem, secretária? Olá, André. Prazer recebê-lo. Muito obrigado pela presença aqui no Câmara Total. A senhora que é a secretária municipal de Assistência Social, Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos. O nome é grande, né, secretária? A gente estava conversando sobre isso, abrange muita coisa a secretaria, né? Isso, são muitas políticas dentro da secretaria e dá para fazer um excelente trabalho envolvendo as políticas juntas. Bom, gostaria que a senhora falasse a respeito dessa situação que eu comecei falando, não é? Sobre o Abril Azul, que é, na verdade, esse mês de conscientização do autismo. E gostaria que a senhora falasse, porque esse ano vai ser atípico, né? Não haverá as campanhas presenciais e tudo mais, justamente por conta da pandemia, né? Gostaria que a senhora falasse como que vai ser de forma virtual, por favor, secretária. A pandemia mudou muitas coisas no nosso dia a dia, mas nós não podemos deixar de conscientizar essa campanha tão importante que é o Abril Azul. Então, apesar da pandemia, nós estaremos fazendo a campanha de forma virtual. Ela tem várias etapas, mas o objetivo principal está no nome, menos preconceito, mais conscientização. Quando nós nos conscientizamos, quando nós temos conhecimento, podemos, então, de fato, aplicar uma política pública efetiva. Uma das ações que nós estamos, para chamar a atenção do público, para chamar a atenção da população para essa causa, é a questão de iluminação dos prédios públicos. Então, à noite, o Paço Municipal, a Torre do Castelo está azul, chamando a atenção para o Abril Azul. Nós estamos fazendo campanhas de divulgação nas redes sociais, falando a respeito do autismo, o que fazer, quais são os direitos. E também estamos programando uma live com especialistas que irão falar a respeito do tema. Bom, a
A senhora estava me contando que ainda não está definido, os detalhes ainda não estão todos definidos. Mas gostaria que a senhora falasse mais ou menos como que vai ser essa live, por favor, secretária. A live tem como objetivo, são dois especialistas que falarão. Eles falarão direto às mães que têm pessoas com deficiência, como lidar, como tentar fazer o diagnóstico precoce, porque isso é muito importante, André. Muitas vezes a criança, o adolescente, ele sofre porque não tem o diagnóstico fechado. Então, identificar isso precocemente é muito importante. Esse é o objetivo da live, focar nas mães, focar nas mulheres que têm familiares com autismo. Bom, estou vendo que a senhora está de azul, não é? Assim como eu, máscara azul, camisa azul, né? O Marco Aurélio pode mostrar minha camisa aqui, né, secretária? Que é azul também. Enfim, eu gostaria que a senhora falasse isso porque tem uma conscientização, até uma orientação bem bacana, né? Que a gente estava conversando para as pessoas nesse mês usarem máscara azul, não é? Inclusive no e-mail da prefeitura, a assinatura também vai ser em azul, é isso? Isso. Nós estamos conscientizando todos os servidores e a população em geral para que venham com máscara azul ou com uma vestimenta azul. Todos os e-mails assinados neste mês, eles vão com o logo da campanha. Ao entrar no Facebook da Secretaria, também é possível você baixar o perfil e alterar com os dados, menos preconceito, mais conscientização. É uma forma de chamar atenção nesse mundo que está cada vez mais virtual. Bacana. Como que surgiu essa ideia, secretária? Nós temos um centro de referência à pessoa com deficiência e lá tem políticas públicas que abrangem essa questão. Todas as questões envolvendo a pessoa com deficiência. E a assessoria, junto com a diretoria de pessoa com deficiência, trouxe a temática e o quanto era importante não deixarmos passar. Apesar da pandemia, apesar dos desafios que enfrentamos, essa é uma temática muito importante. Então, o Centro de Referência trouxe essa necessidade de conscientizarmos, de falarmos a respeito, de conversar um pouquinho sobre isso. Bom, inclusive, né, hoje em dia, muitas coisas, não é? São direcionadas através das redes sociais e tudo mais. E no Facebook, inclusive, secretário, vocês disponibilizaram também aquela foto de perfil, né, com esse tema do Abril Azul. É muito bacana, porque as pessoas elas podem colaborar com esse mês de conscientização, colocando a fotinho lá, não é, com tema, né, todo azul. Como que é isso, secretário? É isso mesmo. Você entra no Facebook, lá você clica no link que tem para baixar e aí automaticamente a sua foto já vai ficar com o logo da campanha. E aí, André, se você me permite, além dessa questão de conscientização, de mobilização, a campanha também tem um outro objetivo que é de conhecimento mesmo, de que as pessoas saibam quais são os seus direitos. E aí que o CRPD, que é o Centro de Referência da Pessoa com Deficiência, tem entrado. Nós temos 2 serviços muito importantes para essa política, para cuidar dessas pessoas. Um deles é o Bem Acessível, que é um cartão em que identifica qual a deficiência da pessoa. E por que isso é importante? Porque muitas vezes, ao olhar leigo, você não consegue identificar que a pessoa tem autismo. Mas com aquele cartão, a mãe, a pessoa que acompanha, pode dizer que aquela pessoa tem autismo e aí ela pode pleitear os seus direitos. Meia entrada em cinemas, tem a questão da locomoção, do transporte público, ela tem vaga diferenciada, quando vai fazer uma inscrição em creche, ela tem atendimento preferencial, e esse cartão é que dá essa prerrogativa de ela não precisar andar com laudo médico para poder, confirmar, meu filho realmente tem autismo ou não, basta ter o cartão. E como faz para ter esse cartão, secretário? O que as mães devem fazer? Porque é realmente algo muito interessante, muito bacana, né? Que dá diversos direitos, como você disse, para as pessoas que têm autismo. Como que faz para ter esse cartão? Ela procura a própria prefeitura, o Centro de Referência da Pessoa com Deficiência, que é aqui mesmo. Ela procura, ela vai ser atendida e vai receber todas as orientações para ter direito a esse cartão. Nós temos mais de 3.000 cartões já emitidos, que têm utilizado. Esse cartão tanto é para pessoas com autismo como pessoas com qualquer outro tipo de deficiência. E quando a gente sai desse universo de que nós estamos falando de mãe, com crianças, nós temos muitos autistas em que o espectro autista não é tão severo, é mais leve. Para esse tipo de autismo, nós também temos uma outra política, André, que é o Emprega Bem.
em que, dentro do centro de referência da pessoa com deficiência, nós estimulamos que empresas ofertem vagas de emprego para pessoas com deficiência e nós fazemos os encaminhamentos. Hoje, nós temos 300 vagas de emprego abertas para esse público específico e é muito importante. São oferecidas, então, vagas para o pessoal que tem, para as pessoas que têm autismo, secretária? É deficiência no geral e os autistas estão incluídos. Que estão incluídos. Sim, por isso que essa campanha, porque muitas vezes nós temos tantos direitos, existem tantas políticas públicas. E as pessoas não sabem. Não conhecem. Exatamente. Então, esse mês é o mês disso, de conscientização sobre o que é o autismo e o mês de quais são meus direitos, onde vou procurar, quem tem uma pessoa com autismo, onde ir, o que fazer. E o centro de referência é um importante mecanismo nessa ação. Nós temos atendimentos psicossociais, uma assistente social, uma psicossocial. Que é a dupla que vocês chamam, né? Isso, é a nossa dupla. Eles fazem o atendimento das famílias, fazem visitas domiciliares e auxiliam na elaboração do Emprega Bem, se tiver que fazer, do cartão também, que a gente acabou de falar. São quase 3 mil atendimentos por ano, né, secretária? Exatamente, é muita coisa. É muita coisa. E aí, nós ainda, e aí eu quero te dar um dado novo que a gente não colocou na divulgação, porque é uma coisa que nós estamos fazendo agora. Nós estamos fazendo um levantamento, criamos neste mês de abril um grupo de trabalho que vai fazer o levantamento específico de quantos autistas temos no município. E por que isso é importante? Você trouxe no início os dados do mundo, os dados da questão do Brasil, de quantos são. Mas é importante saber quantos temos sem em Campinas. Dúvida. Nós sabemos que a educação tem esses dados com relação àqueles que frequentam a escola, mas nós queremos mais, queremos saber qual é a população no todo, para que possamos destinar políticas públicas para este perfil, para essas pessoas. Existe uma perspectiva, secretária, de quando isso... O grupo de trabalho tem um mês de trabalho, então dentro do mês de abril nós teremos a divulgação de quantos são. Ainda neste mês? Sim, ainda neste mês. Olha só que informação importante trazida agora pela secretária. Então, ainda neste mês de abril, isso, a gente vai saber exatamente quantos autistas tem aqui na cidade de Campinas. Bom, por que isso é importante? Porque a partir daí novas metas podem ser traçadas, né, secretária? Imagino mesmo que seja isso, né? Esse é o objetivo, instalar, oferecer políticas para esse público, sabendo onde estão, quem são essas pessoas, qual a faixa etária. Aí sim nós podemos destinar políticas públicas específicas para eles. E o que a secretária falou um pouquinho antes é extremamente importante, porque, logicamente, não é, muitas pessoas, secretária, não sabem, exatamente como a senhora falou, muitas pessoas não sabem os direitos que têm, não é? O que fazer, onde, não é, procurar ajuda, onde buscar os direitos. Então é importante demais, inclusive, essa entrevista que nós estamos fazendo aqui no Câmara Total, justamente para esclarecer essas dúvidas, né? Não basta ter direito. Não basta que nós tenhamos, é importante saber quais são. Então, esse tipo de programa que a gente está aqui conversando, muitas pessoas serão alcançadas. E, às vezes, a pessoa não tem um deficiente, não tem um autista na família, mas conhece alguém que tem e pode levar essa informação. E é importante a gente destacar também, secretária, que existem vários níveis de autismo, né? Então, às vezes, a pessoa ela tem, não é, um nível considerado leve e tal, mas muitas vezes é um nível mais forte e que precisa certamente sempre de acompanhamento. A senhora tem algum telefone que as pessoas possam ligar, alguma coisa nesse sentido, aqui da prefeitura ou não? É e-mail? Como é que faz? Elas podem entrar em contato com o centro de referência, mas elas podem entrar em contato com o centro de referência, tem o telefone, aqui no e-mail da própria Secretaria de Assistência, é feito o agendamento. E aí, André, o que é importante falar para você? Apesar da pandemia, e a gente começou falando sobre isso, sobre a pandemia, o quanto ela modificou, e que ainda estamos, mesmo com a pandemia, fazendo a campanha. Apesar da pandemia, a Secretaria de Assistência Social é considerada uma secretaria essencial, com serviços essenciais. Então, os atendimentos continuam. Nós temos realizado atendimentos em caso de emergência, fazendo as visitas. Então, ainda que a pessoa ligue hoje, em meio à fase emergencial, ela será atendida, ela receberá o atendimento adequado. Bom, secretária, então, para a gente finalizar, gostaria que a senhora resumisse, então, essa campanha virtual que será feita para o pessoal que chegou agora. Agradeço mesmo a oportunidade de estarmos falando. Essa campanha é muito importante no sentido de que nós tenhamos que ter conscientização.
conscientizar a população do autismo, abrir os olhos de que está no nosso meio e que nós estamos em busca de implementar mais políticas públicas, além das já existentes, para essa pessoa. Através da informação, através da conscientização, nós podemos trazer uma melhor qualidade de vida para todo esse público. Bom, e a dica, quem puder, né, secretária, que use azul aí, isso, claro. Use azul, vai lá na rede social, no Facebook, baixe isso eu achei o avatar. fantástico, isso eu achei muito bacana, porque hoje em dia, né, a rede social, ela tá na vida de todo mundo, a todo instante, todos os tipos, profissional, pessoal, então, assim, campanhas, é legal, vai lá no Facebook, como é que faz para ir? Aparece? Quando você entra no Facebook da Secretaria de Assistência Social de Campinas, já vai ter o link, opção. É só clicar, ele automaticamente joga a sua foto e aí vai ficar com todo o entorno azul, menos preconceito, mais informação. Então tá bom, secretária, muito obrigado pela sua participação aqui, uma entrevista muito importante, muito esclarecedora para falar sobre esse tema aí, o Abril Azul, né? Eu que agradeço, muito obrigada. Então tá bom, a gente conversou aqui no Câmara Total a respeito deste tema importante, esclarecendo diversas dúvidas. Eu volto com você, Gabriel Castro. Sem sombra de dúvidas. Muito obrigado, André Aranha. Também a secretária municipal, a Vandecleia Moro, ela que é da Secretaria de Assistência Social aqui da nossa cidade. Abril Azul, portanto, conscientização sobre o autismo. 12:46, olha que iniciativa importantíssima da TV Câmara Campinas, que está apoiando as instituições e pessoas que neste momento de vulnerabilidade social estão realizando campanhas, doações. E hoje nós vamos conhecer o trabalho desenvolvido pela CUFA, a Central Única das Favelas. É aqui, nesse barracão, que os voluntários da Central Única das Favelas em Campinas, a CUFA, recebem desde 2020, início da pandemia, as doações de alimentos e produtos de higiene e limpeza que são encaminhadas a centenas de famílias que moram em favelas do município e de 12 cidades da região metropolitana. Mas em 2021, os pallets, onde as cestas são montadas, estão vazios. Eu acredito que essa pandemia ela se estendeu mais do que qualquer um pudesse imaginar. Nós temos muitos doadores que são pessoas físicas. Eu acredito que começou a ficar difícil para todo mundo. E eu acredito também que no começo era uma coisa nova. Vamos ajudar a pandemia. Como se tornou uma coisa constante, pode ser também que as pessoas tenham deixado de lado. Eu não sei o que aconteceu, porque as doações diminuíram muito. Caiu para menos da metade. Segundo Michele, se no ano passado 200 famílias eram beneficiadas com apenas uma leva de cestas, hoje, com o que a CUFA recebe, muitas vezes dá para atender apenas 10, todas em situação de vulnerabilidade agravada pela pandemia. Com o fim do auxílio emergencial, as famílias estão cada vez mais precisando. Elas cortaram itens básicos de alimentação, de higiene. Tá bem complicado. Porque eu tenho que escolher para qual família, se eu tenho uma cesta básica, eu tenho 5 pessoas. Eu tenho que escolher para qual delas vai. Então, eu me sinto realmente assim hoje, escolhendo quem vai comer. E ninguém merece passar por isso. Enquanto nós gravávamos esta reportagem, uma família chegou ao barracão para levar um monte de caixas de alimentos. Deu para encher pelo menos um pouquinho os pallets e os corações de quem vai receber as doações. A gente queria saber como ajudar, né? Porque a gente sabe que a situação tá ruim para muita gente. E aí a gente se dispôs a ir, sair de casa, ir no mercado e fazer a compra. Fazer o bem é o que resta nesse convite à solidariedade que a pandemia nos faz todos os dias mesmo. A CUFA, organização que existe há 20 anos com atuação no Brasil todo, tem uma série de projetos de ação social nas aproximadamente 5.000 favelas do país, todos paralisados devido ao avanço do coronavírus. E aí as doações são bem-vindas.
tanto em dinheiro pelo site, em que é possível ajudar também mães em situação vulnerável, quanto presencialmente, levando mantimentos de uso essencial de qualquer espécie ou quantidade. Anota aí o endereço. É Rua Lamir Carneiro Silva, 173, Vila Teixeira. Aqui fica o nosso barracão para as entregas. E tem o meu número também, porque aqui nem sempre fica alguém, a gente faz um revezamento. Aí é o 19995640900, meu nome é Michele, e a gente pode combinar certinho. Se for preciso, eu posso até estar indo até a casa da pessoa fazer a retirada. Não importa se é um fubá, se é um arroz, um macarrão. A gente tem famílias para destinar isso. Então, vai ter um destino certo. Todo mundo fizer um pouquinho vira um monte. E aí a gente consegue ajudar cada vez mais pessoas. Hoje a gente consegue trazer um pouco, amanhã outra pessoa traz mais outro pouco. Quem sabe numa próxima a gente também traz. E assim vai, nessa corrente. Meio-dia e 51, estamos ao vivo nesta terça-feira. A Mina Abreu já está aqui nos nossos estúdios para falar sobre as notícias do Legislativo. Seja bem-vinda e boa tarde, Mina. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde a você aí de casa. E nesta segunda-feira, a Comissão de Estudos, que analisa os impactos econômicos e sociais da pandemia da Covid-19 em Campinas, realizou a segunda reunião. A presidente da Associação das Escolas de Educação Infantil de Campinas e região participou e fez, logo na abertura, uma explanação da situação econômica do setor desde o fechamento das escolinhas aqui na nossa cidade. Ela fez uma comparação com o que ocorreu em outros países e lembrou da insegurança jurídica e econômica e apelou ainda para que as autoridades validem estudos técnicos que aprovam o funcionamento das escolas infantis. Então, se existe um estudo técnico, eu acho que a gente tem que partir, se diz muito da ciência, né? Então, assim, acho que desde o início tem sido dito o que a ciência diz. O que a ciência diz? Então, quando eu digo, olha, tem um decreto estadual onde os responsáveis por aquela análise, eles dão um embasamento, e isso é um anexo desse decreto, dizendo por que a escola pode funcionar, eu parto do princípio que a ciência está validando. Então, acho que se a gente ouvisse todos a mesma voz, a coisa seria um pouco menos conflitante, né? Então, é assim, a ciência, ela fez uma análise de que a escola pode funcionar. Então, por que a escola não pode funcionar? Né? Então, não, vamos fechar tudo, todos os segmentos, vai resolver? Ok, eu acho que a população está disposta a isso. Agora, a gente está 1 ano vivendo essa situação. A gente está 1 ano de instabilidade. A gente está 1 ano que ninguém sabe de fato o que vai acontecer. E os trabalhos da comissão, que também tem a participação dos vereadores Paulo Haddad, Marrom Cunha, Eduardo Magoga e Cecílio Santos, devem continuar com apontamentos para as autoridades. Que todas as informações vão ficar à disposição da comissão, para que a gente possa depois nos debruçarmos e, assim, analisar com mais detalhes as pontuações feitas. Eu fui anotando aqui, surgiram propostas, né, trazidas pela Rose, que vão desde aspectos que envolvem o governo federal, como talvez reedição da medida provisória que permita diminuição da carga horária, suspensão do contrato de trabalho. Enfim, talvez nós, vereadores da comissão, possamos pegar isso, colocar numa moção, né, e já encaminhar talvez algum apontamento como sugestão para que o governo federal possa também sensibilizar o governo federal para isso, e aí não é só esse segmento, todos os segmentos, mas são medidas importantes. As informações relacionadas ao município, que dizem a tentar prorrogar as licenças, facilitar a obtenção dos alvarás, entendendo essas
dificuldades tão pontuadas, a gente vai ver como encaminha isso depois. E também, talvez, desburocratizar ou facilitar a ampliação do programa Creche para Todos, né? Porque seria uma forma de pegar essa estrutura que está pronta, bem preparada do ponto de vista dos protocolos, e talvez fosse um esforço assim, auxiliar para ajudar o município a diminuir, a reduzir a demanda da educação infantil. E a reunião completa pode ser conferida no youtube.com/TV Câmara Campinas. Agora é hora de Câmara nas Ruas. Olha só, o vereador Luiz Rossini é autor de uma indicação encaminhada em 2019 para reformar um campo de futebol localizado no bairro Jardim Esperança. Confira a reportagem. No bairro Jardim Nova Esperança, o vereador Luiz Rossini conversa com os moradores para comemorar o andamento das obras do campo de futebol localizado na Rua Zumbi dos Palmares. A reforma do local é esperada desde uma indicação encaminhada à Prefeitura de Campinas pelo vereador em julho de 2019, reivindicando prioridade das melhorias na área de lazer entre os trabalhos da Secretaria de Serviços Públicos. Que é a única opção de lazer, de prática de esporte que tem para a população, tanto aqui do Nova Esperança quanto do Jardim Novo Mundo, que é aqui ao lado. Nós tivemos aqui, fizemos uma indicação pedindo para fazer o alambrado, porque era um problema, né? A bola caía para o barranco, perdia, então a primeira prioridade era o alambrado. Foi feito o alambrado, aí na sequência a gente acabou entendendo que precisa gramar esse campo. Então nós temos um pedido para instalação, para a implantação da grama, foi feita uma outra indicação, e complementarmente, assim que o alambrado foi instalado, a gente viu que a frequência até aumentou e percebeu a necessidade de fazer uma calçada no entorno do campo para que as pessoas possam, no final de tarde, vir aqui caminhar. A indicação do vereador junto à população também pedia a instalação de uma academia ao ar livre, que será montada neste espaço. Isso está sendo feito por etapas, nós tivemos o problema da pandemia, que dificultou, paralisou muitos serviços, houve a mudança de governo, então agora a gente retomou com força. O secretário Ernesto Paulela, secretário de Serviços Públicos, veio aqui com toda a sua equipe de parques e jardins e outras áreas para constatar a necessidade e entender o que precisava ser feito. Então agora ele já está tomando as providências para que em breve essa obra esteja finalizada e a população aqui dessa região possa usufruir desse equipamento que promove saúde, a confraternização, a convivência, né, com qualidade e segurança. O seu Pedro é presidente da associação do bairro. Tem acompanhado todo o processo desde o início com o vereador e espera ansioso pela entrega de uma quadra revitalizada para a comunidade utilizar. É muito importante. Uma academia ali, com uma grama aqui, uma calçadinha aqui. Você precisa de ver o tanto que o pessoal anda aqui de manhã cedo e à tarde. As mães vêm brincar com as crianças. Não tem outro lugar para brincar. É aqui. Novo Mundo tem quase 3.000 famílias. Vem aqui a molecadinha. Mas só que do jeito que tá aí, eu sempre batalhei, né? Pra ver se melhora, mas devagarzinho. Agora vai, né, seu Pedro? Se Deus quiser e Ele quer, viu? Esse outro Pedro é diretor de esportes do bairro. Relembra as dificuldades que tem enfrentado sem ter um local adequado para as atividades que fazem parte das ações sociais importantes da região e fala sobre a expectativa para, em breve, colocar literalmente o time em campo. E eu tenho um time aqui do bairro, né, do Nova Esperança, já tem mais de 25 anos, né, e que eu sou o presidente do time, que o time é o Nova Esperança Futebol Clube, né, que existe já faz mais de 30 anos, e que eu estou de frente com o time já tem uns 25 anos, né, e eu sou o presidente. E que nem eu estava falando, o Rossini, né, que ele está dando uma força para nós aqui para alambrar o campo. Como a gente não tem campo, né, que aqui não tinha como jogar aqui, porque os times não queriam vir jogar porque era um campo aberto, não tem gramado. Então os times não queriam vir jogar com nós por ser um campo, né, sem infraestrutura nenhuma.
Não, que nem agora nós já temos o campo alambrado, né? Que vai ser gramado, né? E a gente pode mandar jogo aqui no nosso bairro, né? E eu não preciso pagar para jogar fora. E agora que a gente está conseguindo, graças a Deus. Através do nosso amigo Rossini, né? Que está dando uma força muito grande para nós, entendeu? E meu sonho é ver isso aqui pronto, né? O campo arrumado, gramado. E essa área de lazer aqui, essa academia aqui, ao ar livre que vai ter aqui para nós, né? Vai ser muito bom. É esporte, entretenimento e saúde. 13h em ponto, nós estamos ao vivo nesta terça-feira. Mina Abreu, vamos fazer o seguinte, eu vou fazer um rápido intervalo. Na volta, tem entrevista ao vivo com o presidente da Câmara, Zé Carlos, com o professor Carmino de Souza, para falar sobre um projeto muito interessante e bacana para a cidade de Campinas. E depois eu volto com você abordando a reunião extraordinária e também as notícias da metrópole. Pode ser? Pode ser sim, combinado. Daqui a pouco eu volto. Tá certo, então daqui a pouco a Mina Abreu retorna aos nossos estúdios. A gente vai fazer um rápido intervalo e na volta tem entrevista ao vivo com o presidente da Câmara, Zé Carlos, e também o doutor Carmino de Souza sobre um projeto muito interessante, Mais Saúde Campinas. Não saia daí. Câmara Total de volta ao vivo nesta terça-feira e olha só, foi aprovada na última reunião extraordinária do dia 31 de março, em primeira votação, o projeto de lei ordinária que cria o programa Mais Saúde Campinas, que visa estimular a qualificação de estratégia de saúde da família e dos profissionais da área da saúde para atuarem juntas equipes na atenção primária. Está aqui no estúdio o presidente da Câmara, Zé Carlos, e de maneira virtual, o doutor Carmino de Souza. Presidente da Câmara, Zé Carlos, muito obrigado pela sua participação. E como que foi a discussão e votação deste projeto? Boa tarde, Gabriel. Boa tarde, telespectadores da TV Câmara. Boa tarde, doutor Carmino, a quem agradeço aí a sua participação nesse programa. Mas, Gabriel, foi muito importante. Eu acho que ele é um programa, é um projeto que vem beneficiar. Há muito tempo a gente já conversava com o Dr. Carlos. É um projeto que vem atender uma demanda na nossa cidade que, sem dúvida nenhuma, a questão primária é, sem dúvida nenhuma, o grande mote da saúde no nosso município. O Dr. Carmino é um dos proponentes. No ano passado, ou na gestão passada, nós já aprovamos, com a ajuda do Dr. Carmino, o Mais Médico para Campinas, entre outros projetos. Mas esse é de suma importância para a nossa cidade, para o município, que necessitava desse projeto. Carmino de Souza, ano passado a Câmara também aprovou Mais Médicos Campineiro, programa de residência médica, onde participavam, além dos órgãos da Secretaria Municipal de Saúde e da Rede Mário Gatti, as 3 faculdades de medicina, Unicamp, PUC, São Leopoldo Mandique. E profissionais foram contratados para fazer, então, este programa de residência. O programa agora, Saúde Campinas, tem uma linha similar? Como é que o senhor avalia a importância deste projeto para a cidade, ainda mais em época de pandemia, né? Seja bem-vindo e boa tarde. Boa tarde a todos. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer o honroso convite que o presidente José Carlos me fez de esclarecer e de dar algumas informações a respeito desse programa muito importante. Eu confesso a vocês que fiquei muito contente da aprovação desse projeto por unanimidade, o que mostra a enorme sensibilidade da Câmara Municipal de Campinas em relação às questões da saúde. Este programa, como você e o presidente já disseram, esse programa ele começou em 2019 com a idealização do Mais Médicos Campineiro. Em 2019, com o início do governo Bolsonaro, nós tivemos uma sensação de insegurança em relação ao programa Mais Médicos para o Brasil, porque
as reuniões, as conversas, eu participava do Conselho de Secretários, então tinha bastante informação, etc., é que nós corríamos o risco em Campinas de perder os médicos contratados pelo Programa Mais Médico Federal. Isso não aconteceu e acho que não aconteceu também muito devido à pandemia que veio em seguida e o governo federal ficou um pouco sem condição de retirar os médicos das várias cidades, mesmo as cidades de baixa vulnerabilidade, como era considerado Campinas. Bom, discutimos esse projeto, o vereador Zé Carlos nos ajudou, sempre estivemos juntos nesses projetos de educação. Lembrar que esse não é um projeto assistencial de saúde, esse é um projeto de educação formal. É um projeto de formação de médicos residentes no programa Mais Médico Campineiro. Hoje nós temos quase 100 residentes na saúde da família e comunidade, médicos, e agora a Câmara acaba de aprovar o Mais Saúde, que é uma residência chamada residência multiprofissional. Nós criamos a residência para 10 categorias. 10 categorias. Enfermagem, fisioterapia, nutrição, para odontologia, assistência social e etc. Para não me alongar muito. E nós conseguimos, do governo federal, lembrar que esse programa não trará custo para o município de Campinas. Nós temos 120 bolsas, 60 por ano, para esse programa Mais Saúde de Campinas, sem nenhum custo para o município. Semana passada, quando eu conversei com o presidente, no dia seguinte foram recepcionados 47 residentes desse programa já, fora os que já tinham na área de enfermagem, que já era uma área mais tradicional. Então, é muito bom, porque Campinas é uma cidade formadora, você enfatizou o trabalho das universidades, eu diria que temos outras universidades que poderão participar, e olha que coisa bacana, se nós somarmos os 2 programas autorizados pela Câmara Municipal, nós estamos falando de 240 profissionais de saúde em formação, prestando serviços para Campinas. E a gente sabe que a residência, e isso é histórico, de muitas décadas isso já acontece, a residência é a melhor forma de formar um profissional de saúde. Não tenho a menor dúvida, é o momento em que o profissional vai ganhar habilidade, é o momento em que o profissional vai criar uma personalidade, ele vai adquirir todo o seu compromisso com a sociedade, é quando ele realmente é um profissional. E ele é um profissional supervisionado, né? Outra lei importante que foi aprovada pela Câmara e que eu também gostaria de ressaltar é a lei de preceptoria, que permite que os nossos profissionais de saúde, médicos e não médicos também, possam receber, é um valor quase simbólico, mas é um valor pago pelo trabalho de educador e não pelo trabalho de assistência exclusivamente. E esse é um outro projeto que foi aprovado pela Câmara e que permite que os nossos profissionais recebam um complemento de salário por esse trabalho de preceptoria. Então, criamos todo um ambiente formador, como o presidente ressaltou, isso fundamentalmente vai atender a atenção primária do município, né? Nós temos 67 UBSs que recebem esses profissionais e eles têm uma carga horária de 60 horas por semana, é uma carga horária muito superior ao do nosso profissional já formado, e eles têm uma formação em serviço da mais alta qualidade por estarem exatamente numa cidade com grande capacidade formadora que é Campinas. Finalizando, eu quero dizer que esse é um grande modelo, é um modelo que outros municípios e outros governos, até estaduais, podem criar nos seus âmbitos de ação, porque quanto mais gente nós formarmos e bem para o Sistema Único de Saúde, melhor para a sociedade brasileira. O Sistema Único de Saúde está mostrando o seu valor agora durante a pandemia como nunca mostrou antes. E a incorporação de profissionais em formação, informação supervisionada, quer dizer, qualificada, é uma forma de nós
perenizarmos e nós cristalizarmos o SUS e criarmos esse compromisso social fundamental para os nossos profissionais de saúde. Então, é uma coisa extremamente bacana, virtuosa, onde o Poder Executivo e o Poder Legislativo juntos fazem a mudança, né? A virada, né? Parece um ovo de Colombo que a gente está falando, mas é uma coisa extremamente importante para a comunidade de Campinas. Um momento muito importante, né? E a gente agradece esse entendimento aí de todos, porque realmente, nesta situação que nós estamos passando, há necessidade, então, de um projeto, um programa como esse. Presidente Zé Carlos, houve conversa com o Executivo sobre a importância deste projeto. A gente relembra aqui, o senhor esteve em Brasília no dia 18 de março, buscando recursos, leitos para a cidade, tem conversado com as instituições de saúde. Que panorama que o senhor pode dar para entendermos aí a necessidade deste projeto? Primeiramente, eu quero lembrar, né, o Dr. Carmen sempre foi um parceiro quando secretário de saúde do município de Campinas, e a gente sempre teve engajado nessas discussões. Ainda ontem, no programa aqui em pauta, nós falamos dos residentes, que era uma coisa que a gente sempre buscou, né, Dr. Carmen? E veio com esse projeto, né, e nós discutimos ontem, Campinas é formadora de mão de obra nessa área da saúde, por que não utilizar? Com 120 bolsas de estudo, né, aquilo que o doutor falou, sem custo nenhum para o município. Então, isso vem calhar com o momento pandêmico que nós estamos vivendo. E por que não utilizar essa mão de obra que tem 60 horas semanais, né? E as nossas andanças, né, que nós fomos em Brasília pedir recurso, pedir mais leito, pedir mais vacina para o nosso município, né? E isso vem com esse projeto que nós aprovamos na Câmara Municipal, faz com que a gente utilize essa mão de obra que eles têm, como está fazendo, supervisionado, que nem o doutor Carmen falou, supervisionado, está atendendo nas nossas UPAs, né? E uma mão de obra que tem que fazer esse trabalho supervisionado. Então, esse projeto vem a calhar, a gente sempre conversou, nós aqui na Câmara, juntamente vereadores, com o doutor Carmen, quando secretário, e ele atendeu todas as nossas reivindicações aqui dos vereadores, fazendo os projetos para amenizar um pouco o sofrimento da nossa municipalidade. Isso é muito importante. Então, eu só tenho que agradecer ao doutor Carmen por tudo que ele fez e faz na cidade de Campinas, na área da saúde. E também na área social, sem dúvida nenhuma. Sobre este assunto, Carmen, ontem nós gravamos o Questão de Ordem com o presidente da Câmara, Zé Carlos, o vereador Paulo Haddad, presidente da Comissão de Política Social e Saúde, o Cecílio Santos, que é membro desta mesma comissão, e a médica sanitarista, a Carmen de Campos Lavras, que tem doutorado também em saúde, acrescentou bastante. E um dos assuntos abordados foi grade curricular dos profissionais de saúde, uma abrangência maior, experiência dos residentes, e que esta pandemia deve trazer mudanças, mesmo quando nós controlarmos o vírus, que eu espero que seja o mais rápido possível, mas este projeto, Mais Saúde Campinas, oferecendo bolsas, então, a essas 10 categorias, as profissões, essas diretrizes mostram que essa formação profissional vai ter que se adaptar a essas novas condições que foram impostas? Bom, em primeiro lugar, o Paulo, ele é biprofissional de saúde, né? O Paulo é médico e dentista, né? Sim. A Carminha foi secretária de saúde e o Cecílio foi do Conselho Municipal de Saúde. Então, é um grupo qualificado que conhece tudo, como o presidente Zé Carlos também conhece profundamente as questões da saúde, as dificuldades da saúde. Agora, eu quero dizer uma coisa, eu acho que nenhum profissional de saúde que está vivendo este momento vai esquecer disso. Esses momentos, assim, o doutor Luiz Jacinto, falecido, um colega meu de departamento, uma pessoa maravilhosa, ele dizia que uma epidemia separa os homens dos meninos, né? Na epidemia é que a gente vê como as pessoas se comportam, como eles se dedicam
E acho que os profissionais de saúde têm dado uma demonstração à sociedade brasileira impressionante de dedicação, de resiliência, de compromisso público. E nenhum deles vai esquecer isso. Eu, quando converso com os meus médicos residentes e digo, não percam a oportunidade de viver intensamente esse momento, porque ele será inesquecível. Eu me lembro de outras epidemias que eu vivi, que não tem absolutamente a mesma gravidade do que essa que nós estamos vivendo, que ela é única e, se Deus quiser, vamos torcer para que a gente viva muitos anos sem ver outra semelhante, não é? Mas ela traz e ela cristaliza no profissional alguns conceitos e alguns compromissos que talvez ele não tivesse fora do ambiente de epidemia. Na epidemia há uma enorme solidariedade, há uma enorme complementariedade. Nós todos queremos nos ajudar, seja na área da saúde, seja na área social, seja na área da educação. É um momento onde nós, como seres humanos, e nós, como chefes de família, pais, profissionais, etc., nós queremos o melhor, nós queremos nos dedicar, nós queremos sair disso, nós vamos sair disso, eu não tenho a menor dúvida, e eu tenho certeza que nós sairemos melhores do que entramos. Todos sairão melhores do que entraram, todos terão um entendimento. Isso, na saúde, eu não tenho a menor dúvida, isso vai criar uma geração que vai levar com ela esse patrimônio de ter enfrentado uma pandemia desta dimensão. Isso muda a nossa forma de ver o mundo, isso muda a forma da gente ver a vida, a nossa relação e a nossa humanidade. Nós somos seres humanos e que queremos o bem do outro ser humano, não é? Então, o que está acontecendo hoje nos dói muito, nos constrange muito, porque eu sempre digo, nós somos treinados para salvar as pessoas, nós treinamos para que sejam salvas as pessoas singularmente. A gente sabe a importância de cada um para a família, para a sociedade, etc. E ver um número de mortes muito grande, como nós estamos vendo, com amigos próximos, conhecidos, familiares, é uma coisa que constrange demais. Mas, por outro lado, deixa digamos, um legado de humanidade que talvez a gente não tivesse vivendo várias décadas em outras circunstâncias, né? Então, acho que é um momento de muita solidariedade. Eu acho que essa complementariedade da Câmara com o governo municipal, do Executivo, é muito importante. O vereador Zé Carlos sabe o quanto nós precisamos uns dos outros aí. E é claro que o Poder Legislativo, ele é fiscalizador, ele aponta defeitos, mas também aponta muitas soluções. Eu me lembro muitas soluções que foram dadas por vocês aí. Eu me lembro a questão do SAMU, por exemplo, que teve uma participação em primeira pessoa do vereador Zé Carlos, aí, não só ele, vários vereadores, e que acabou levando a uma solução que persiste até hoje. Eu imagino como seria enfrentar essa pandemia se nós não tivéssemos a estrutura que temos hoje. Eu digo sempre que duas coisas me deixam muito felizes. Uma é a gente não tirar do campineiro porta. Ele tem sempre uma porta, ele tem tido uma porta, mesmo nesta fase muito dura tem tido uma porta. E a outra é a gente não ter colapsado o nosso sistema funerário. É impressionante a resiliência da cidade em criar novos leitos, em criar novas estruturas. Então, eu queria deixar bem claro isso, agradecer muito e acho que os profissionais de informação, eles vão levar para a vida inteira. Eu não tenho a menor dúvida, eles vão levar para a vida inteira essa experiência única e que, se causou um ou outro prejuízo na sua formação, na verdade, causará uma grande elevação no espírito público, no compromisso público, nessa questão de humanidade. Eu acho que a saúde é uma das áreas de maior contato de qualquer poder com a sociedade e nós vamos continuar, independente de qualquer coisa, fazendo o nosso trabalho.
E essa Muito temática obrigado. de solidariedade, a gente abordou no Questão de Ordem ontem, né? O campineiro, ele está solidário, ele tem feito as doações, tem a campanha Campinas Sem Fome, a Câmara de Campinas está arrecadando alimentos também. A gente mostrou uma reportagem hoje aqui no Câmara Total, na CUFA, Central Única das Favelas. Então, essa vulnerabilidade social, a Câmara também está dentro desse jogo, né, presidente? A Câmara jamais poderia estar fora desse jogo, porque nós vivemos numa cidade solidária. Nós estamos vendo que no momento de pandemia, todos se unem em benefício daquele menos favorecido, daquele que tem menos, daquele que não suporta passar por esse momento. Então, a Câmara não poderia ficar de fora dessa campanha de solidariedade Campinas Sem Fome. Estamos arrecadando alimentos aqui na Câmara Municipal, na Avenida da Saudade 1004, e vamos fazer a entrega, se Deus quiser, semana que vem para a Prefeitura Municipal. Conclamamos a toda a população aqui de Campinas que traga o seu alimento. É uma espécie de drive-thru, chega aqui, coloca o seu alimento e sai pela mesma porta e vai embora. Mas nós estamos fazendo aquilo que é a nossa obrigação, socorrer os menos favorecidos, aqueles que menos podem nesse momento trágico que vive não só Campinas, como o Brasil e o mundo. Ô Carmeno, você foi secretário de saúde, né? E agora como professor, você sabe a dificuldade dos recursos humanos, né? Os profissionais. Quando eu falo recursos humanos, não é só médico, não. São todos os profissionais que trabalham em UTI, enfermaria, que são pelo menos 6, 7 pessoas que você precisa para poder cuidar de uma pessoa. Esse projeto, o Mais Saúde Campinas, ele ajuda a desafogar a UTI, esses profissionais. Eles podem trabalhar para ajudar esses profissionais que estão em UTI e ramificar esse trabalho. Como que esse programa vai ajudar os profissionais da nossa cidade nesta pandemia? Olha, não, nas UTIs não, porque a formação de um intensivista, ele é muito demorada, é uma residência específica, né? Nós tivemos que compor equipes com pessoas em formação e pessoas sêniores, porque você, da noite para o dia, você tem que multiplicar os recursos, né? Esses profissionais, eles trabalharão no rodízio deles, um período eles trabalharão em maternidades, trabalharão em pronto-socorros e trabalharão nos hospitais também. Mas a grande parte do rodízio deles é feito dentro da atenção primária. E eu queria deixar bem claro, existe uma questão muito visível do enfrentamento da pandemia, que são as imagens de hospital e de UTIs, etc. Mas a grande maioria das pessoas atendidas são atendidas na rede de atenção primária. Por quê? 80% das pessoas não irão para o hospital, felizmente, e menos de 5% precisarão de cuidados intensivos, felizmente, não é? Então, a rede de atenção primária dá uma contribuição importantíssima no atendimento presencial, no atendimento domiciliar. Lembrar que centenas de pessoas são atendidas nas suas casas e são monitoradas nas suas casas. O teleatendimento se transformou numa realidade, a telemedicina se transformou numa realidade. Então, existe uma série de ações encadeadas aí, e que termina, é como se nós tivéssemos uma pirâmide, onde a ponta da pirâmide fosse a UTI. Mas para baixo dessa ponte da pirâmide, você tem leitos de UTI que não são de intubação, você tem leitos de retaguarda, você tem as especialidades e você tem toda a rede de atenção primária para cuidar disso. A saúde é gente cuidando de gente. Nós sempre vamos precisar de gente, sempre vamos precisar em todos esses elos dessa cadeia enorme da saúde. A saúde, o que me angustia muito hoje em dia no alongamento desta pandemia é que a gente sabe que a saúde não parou, as outras doenças continuam. Sim. Então hoje é como se nós tivéssemos 2 sistemas de saúde. Um sistema de saúde só para o Covid, para a Covid-19, que é necessário, claro, não tem dúvida. No ambiente de epidemia você canaliza muita coisa, quase tudo para a epidemia, mas por outro lado você tem um outro sistema de saúde que não para.
diagnóstico de câncer, de cirurgias, politraumas, AVCs, descompensações diabéticas, hipertensão, etc. Infelizmente, com o alongamento da pandemia, a gente vai ter uma segunda epidemia que é dessas descompensações aí no futuro. Então, todo o esforço que a sociedade possa fazer para mitigar essa epidemia e para reduzir a extensão dessa epidemia é fundamental para que a gente não tenha uma segunda avalanche daqui a pouco, que não é de Covid. É uma segunda avalanche de outras doenças que estão ficando para trás. Então, os desafios da saúde não terminarão no dia em que a gente conseguir um certo controle dessa epidemia, e acho que a gente caminha com as vacinas e caminha com o entendimento da sociedade, que eu não consigo entender o porquê o comportamento não possa ser mais colaborativo, a questão da aderência realmente é muito complicado, porque você não consegue sair. A gente teve uma primeira onda, uma intensificação dessa primeira onda. Na verdade, nós nem saímos da primeira onda. Da primeira onda, a gente intensificou e teve essa segunda, agravada pela questão das mutações, que viriam, essas não tem jeito, a gente sabe que vírus é assim mesmo, existem mais de 350 mutações já descritas no mundo inteiro, essas três muito conhecidas são as mais graves, mas, bom, é importantíssimo que a saúde tenha gente preparada para todas essas etapas aí, não tem uma que tenha prioridade sobre a outra, todas elas são extremamente importantes, né? E acho que a solidariedade, essa complementariedade é que vão nos ajudar a sair mais rápido disso. E a questão do papel da sociedade também a gente abordou, né, na nossa discussão, no questão de ordem, porque faz parte, né, nesta pandemia. Para poder encerrar e poder te liberar, Carmino, nestas diretrizes, eu estava lendo, né, o projeto do Mais Saúde Campinas, estão desde nutrição na atenção primária até relação com a indústria farmacêutica. Então, tem um alcance muito grande, né, para estes profissionais, este programa. Tem sim, porque são 10 profissões e cada uma delas tem a sua forma de formar. Você falou, a nutrição tem um programa próprio, o farmacêutico tem um programa próprio. Então, o programa Mais Saúde de Campinas é muito maior do que o programa Mais Médicos, por exemplo. Porque o programa Mais Médicos teve uma fusão dos programas das 3 faculdades de medicina, que é uma coisa jamais vista na nossa cidade, jamais vista em outros lugares, né? Você ter no mesmo programa a PUC, a Unicamp, a São Leopoldo Mandique, foi um negócio extremamente importante. E agora, no Mais Saúde, são 10 profissões, cada um com a sua plataforma de formação. Então, o dentista vai ser formado de um jeito, o farmacêutico do outro, o nutricionista, fisioterapeuta. Nós estamos vendo a importância do fisioterapeuta agora nesse cuidado respiratório aos doentes que estão em UTI com a Covid-19. Então, na verdade, é um programa muito grande. Eu acho que outras escolas vão se envolver nesse programa. Acho que não ficaremos só com as 3 faculdades do programa Mais Médicos, porque o programa Mais Médicos era ligado à formação de médico, e aí são as faculdades de medicina. Agora, com vários outros programas, as outras universidades têm cursos para essas outras profissões e que vão provavelmente se interessar em participar disso. E para nós é muito importante. Eu acho que o poder público ele tem que ser um grande catalisador da sociedade, ele tem que ser um grande fomentador da sociedade. A nossa rede de saúde, hoje muito mais recuperada do que no passado, com muita coisa, é um local de formação absolutamente fundamental, não só para Campinas e não só para o SUS. Eu acho que o compromisso formador nosso, claro que fundamentalmente é para a cidade e para o sistema público, mas muita gente que será formada nesses programas vão trabalhar em outras cidades, vão trabalhar em outros locais. Eu acho que formar gente é como criar um filho. Você não cria para você, você cria para a sociedade, né?
Então, a sociedade vai se beneficiar muito desses profissionais, numa quantidade muito grande. Isso é um reforço. Como eu falei, são 240 pessoas na atenção básica, né? Mais de 5% de todos os trabalhadores que a gente tem como bolsistas, né? Como bolsistas em formação e com uma carga horária que é quase o dobro da carga horária dos profissionais que trabalham na nossa área da saúde. Carmino de Souza, que é professor titular em clínica médica desde 2001, muito obrigado pela disponibilidade do seu tempo de abordar a importância deste projeto Mais Saúde Campinas aqui para a nossa cidade. E já fica o convite aqui para uma próxima oportunidade para a gente voltar a conversar. Bom, eu queria agradecer em primeiro lugar ao presidente Zé Carlos aí pela oportunidade, a vocês de me colocarem aí no programa. Superamos em muitos 15 minutos, mas não tem problema nenhum, porque é nosso trabalho e acho que quanto mais a gente puder esclarecer e estarei sempre à disposição de vocês. Eu continuo sendo um servidor público, continuo no meu trabalho de professor de uma universidade pública, de modo que torço demais para que o governo vá adiante num momento tão difícil. Eu vivi isso, eu sei como é que é. A gente tem em alguns momentos a sensação de que não chegará o dia de amanhã, de tão grave que é aquela situação momentânea, mas eu acho que a gente vai sair dessa e vai sair maior do que entrou, como eu falei, num determinado momento. Muito obrigado e estou sempre à disposição. Tá certo, então nós aqui agradecemos a participação do Carmino de Souza, presidente Zé Carlos. Então amanhã, quarta-feira, na reunião extraordinária, este programa do Mais Saúde Campinas vai ser discutido e votado em segunda discussão. Se Deus quiser, amanhã, na sessão extraordinária remota, estaremos votando o mérito desse projeto e tenho certeza que também passará por unanimidade no crivo dos vereadores, porque todo mundo torce por esse projeto, porque vamos ter mais profissionais da área da saúde nos ajudando, seja na atenção primária, como nos consultórios odontológicos da Prefeitura Municipal. E eu quero aqui deixar um agradecimento especial ao Dr. Carmino, uma pessoa extremamente profissional. Acompanho o Dr. Carmino já faz muito tempo, não é de hoje, não é de quando ele entrou na Secretaria Municipal de Saúde. Dr. Carmino foi um dos médicos, a equipe dele que cuidou do meu filho quando teve o problema, que todos sabem, e que hoje está com 35 anos, graças a Deus. Ele teve esse problema com 23, e o Dr. Carmino foi uma das pessoas, dos médicos, que me ajudaram e muito nessa questão. Então, além do profissional, um ser humano maravilhoso. Então, doutor Carmino, todas as oportunidades que tivermos na Câmara, enquanto eu for presidente, eu gostaria que o senhor fosse convidado para dar essas explicações, essas informações, o que se refere ao programa, o projeto, porque ele é o criador desse projeto. Como foi através da nossa indicação, do Mais Médico, sempre uma pessoa aberta, tratando da saúde como fator primordial na vida humana. Então, eu tenho que agradecer ao senhor por tudo que o senhor tem feito pela nossa cidade, doutor Carmino. Eu que agradeço, Zé Carlos, pelo amor de Deus. Sou apenas um soldado dentro de uma guerra que todos nós temos que trabalhar para vencer. Muito obrigado, estou sempre à disposição, viu? Muito obrigado. E, presidente Zé, para a gente poder encerrar, mais ações podem surgir conforme a necessidade da sociedade campineira, né? A Câmara, neste momento, fechada ao público por conta da pandemia que nós estamos vivendo. Este projeto será votado amanhã e mais ações devem surgir por conta da pandemia. Sem dúvida, nós estamos programando aí mais visitas a Brasília, seja não só na área da saúde, mas na área econômica também, e também no Ministério da Cidadania, buscar recursos que nós vamos precisar pós-pandemia. Nenhum município pode dizer que vai estar tranquilo, né? Nós não estamos tranquilos, nenhum município, principalmente a região metropolitana, mas estamos já fazendo reuniões com todos os presidentes das câmaras
do Parlamento Metropolitano para que a gente desenvolva aí alguns programas e projetos e visitas a Brasília para buscar recursos para a nossa região. Presidente, muito obrigado pela sua participação aqui no Câmara Total e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço. Obrigado a todos vocês, obrigado aos profissionais da TV Câmara. Nós aqui agradecemos a presença do presidente da Câmara, Zé Carlos, e também do professor doutor Carmino de Souza, aqui ao Câmara Total. 1h38, nós estamos ao vivo nesta terça-feira. Vamos fazer o seguinte, rápido intervalo e na volta a Mina Abreu retorna aos nossos estúdios, completando as informações do Legislativo, com a reunião extraordinária que acontece amanhã, a partir das 9 horas da manhã, e em seguida as notícias da metrópole de Campinas. Tem muitos assuntos aqui no Câmara Total, não saia daí. Câmara Total de volta ao vivo nesta terça-feira, 1h41. Como combinado, a Mina Abreu está de volta aos nossos estúdios, completando as informações do Legislativo, já que amanhã nós temos a reunião extraordinária. Abordei com o presidente da Câmara, Zé Carlos, sobre o projeto Mais Saúde Campinas, que está em segunda discussão, né? Boa tarde. Boa tarde, isso mesmo. Ele é o item 2 da pauta desta quarta-feira da reunião extraordinária que começa às 9 horas da manhã com comunicado dos vereadores, das 9 às 10. Às 10 horas, então, começam as discussões e votação. E um dos itens é o destaque, né? É o programa Mais Saúde Campinas. Nós também temos na pauta um outro projeto aí, este em primeira discussão, de autoria da vereadora Paola Miguel, que institui parâmetros para a criação de uma cultura permanente de enfrentamento à violência sexual aqui na nossa cidade. A pauta completa está no site www.campinas.sp.leg.br. São 19 itens, entre eles nós temos 6 moções e 5 requerimentos. Combinado, então, amanhã a partir das 9 horas a gente acompanha a reunião extraordinária. Quero aproveitar a sua presença aqui nos nossos estúdios, Mena, para a gente já falar das notícias da metrópole de Campinas, infelizmente atualizando os casos da Covid-19 no nosso país, estado de São Paulo e depois no município de Campinas, já que os casos que não apareceram ontem na segunda-feira, de feriado, de fim de semana, hoje a gente atualiza. Isso mesmo, nessa atualização a gente lembra que o estado de São Paulo novamente teve um número altíssimo de mortes. Mas vamos falar exatamente no nosso país, 13.601 casos, nós tivemos 332.752 óbitos acumulados até esta segunda-feira. Foram 28.645 óbitos nas últimas 24 horas. Aqui no estado, 77.165 óbitos totalizados e nós temos 2.532.047 casos no estado. Na região metropolitana de Campinas, 212.392 casos confirmados. E aí entra naquilo que você falou, olha, Gabriel, Campinas, 82.846, com a atualização, porque a gente teve o feriado, 905 casos a mais na cidade. Por isso que nós já passamos aí, estamos quase nos 83 mil. Indaiatuba, 17.380, Sumaré, 16.228, Americana, 13.961, Santa Bárbara do Oeste, 12.719, Hortolândia, 10.998 e agora os municípios com menos de 10 mil casos na nossa região. Paulínia, Valinhos, Itatiba, Vinhedo, depois aparecem Cosmópolis, Jaguariúna, Montemor, Nova Odessa, Arthur Nogueira, Pedreira, Engenheiro Coelho, Santo Antônio de Posse, Olambra e Morungaba. Nos óbitos, a gente soma aqui na RMC 5.962 mortes confirmadas até esta segunda-feira e Campinas tinha 2.457 mortes. Foram 29 óbitos a mais registrados do dia. Nós temos óbitos desde o dia 28, 31 e depois já os últimos óbitos registrados no dia 1º e 2 de abril. A gente tem de uma mulher de 99 anos do dia 18 de março, que nesse relatório, Gabriel, é a data mais antiga.
Quando a gente fala de idade, olha, eu estou falando dessa mulher de 99 anos do dia 18 de março, mas nós tivemos no dia 28 de março uma mulher de 25 anos também. Exatamente. Então, a faixa etária é muito grande, né? A gente vê aí mais de 2.400 pessoas perderam a vida e a faixa etária ela está cada vez menor. A gente lembra, a letalidade era cada vez maior nos idosos entre 70 e 80 anos e a gente tem aqui mulher de 25, um homem de 28, uma mulher de 30 anos, uma mulher de 39 anos que não tinha comorbidades. Então, a gente vê que essa faixa etária, a partir dos 20 anos, já passa a entrar também nos óbitos por Covid-19. Sumaré registrou até esta segunda-feira 562 óbitos, Indaiatuba 437, Santa Bárbara do Oeste 391, Hortolândia 383, Americana 380, Valinhos 354, Paulínia 152, Itatiba 147, Nova Odessa 107 óbitos e aí Montemor, que agora ultrapassa também 100 óbitos, 101 óbitos na cidade. Inclusive, quando a gente analisa as redes sociais oficiais desses municípios, a gente percebe que, inclusive, muitos deles lamentam que são servidores municipais que vieram a óbito. Olha, nós temos aí cidades com menos de 100 óbitos: Vinhedo, Jaguariúna, Cosmópolis, Arthur Nogueira, Pedreira, Engenheiro Coelho, Santo Antônio de Posse, Morungaba e Olambra. Vamos falar um pouquinho agora sobre ocupação de leitos na cidade de Campinas, se ainda permanece acima dos 95%, e também sobre as pessoas que estão aguardando leito. Então, tem fila de espera para você poder ter um leito quem está com a Covid-19. Essa fila de espera até esta segunda-feira era de 109 pacientes aguardando por um leito de enfermaria ou de UTI. Na cidade, nós tínhamos 441 leitos disponíveis de UTI nesta segunda-feira, dos quais apenas 11 livres, todos na rede privada. Olha só, 157 leitos no SUS municipal, todos ocupados. 38 leitos no SUS estadual, todos ocupados. 246 leitos na rede particular, 235 ocupados, portanto, 95,53%. Quando a gente fala do estado de São Paulo, de acordo com o governo estadual, nós temos aí em todo o estado aí uma taxa de ocupação de 90,6%. São 29.510 pacientes internados, dos quais 12.963 em terapia intensiva. E aqui em Campinas também foi anunciado aí um reforço para a rede Mário Gatti, olha, mais 5 leitos de enfermaria exclusivos para paciente Covid no Hospital Ouro Verde e outros 8 que vão começar a funcionar na próxima sexta-feira, elevando para 77 o número de leitos de enfermaria aqui no nosso município. Também há uma previsão de 10 leitos de UTI exclusivos para o Mário Gatti. No entanto, essa ativação depende da contratação de recursos humanos, especialmente médicos e equipes de enfermagem. Muitos perguntam, inclusive, a respeito do hospital de campanha. Na verdade, a reativação daqueles 36 leitos depende agora exclusivamente da contratação de recursos humanos, que é inclusive o tema que vocês falavam sobre o atendimento na saúde primária, né, Gabriel? Que é um projeto aqui para a cidade, que também aí tende que é a porta de entrada, inclusive para o atendimento no SUS municipal. Em Campinas, vamos falar de vacinação? Já abriu o site aqui, vacina.campinas.sp.gov.br. Lembrando a você de casa que é neste site que você vai fazer o agendamento. Neste momento, para as pessoas entre 68 e 74 anos, mas já estou vendo uma mensagem aí, Mirna Abreu. É isso mesmo, olha, agendamento suspenso, porque nós tivemos as doses acabadas para esse público. Ou seja, a Prefeitura sempre está esperando que o Ministério da Saúde, o governo estadual, enviem novas doses para abrir novo agendamento e a gente aguarda, então. Mas quem já está agendado, quem já fez o agendamento, essa dose está reservada para essa pessoa. Então, não precisa aí ter problema. E quem está aguardando aí, olha, quando vai ser a minha idade, sempre acompanhe no vacina.campinas.sp.gov.br.
Um outro agendamento que está acontecendo paralelo a esse é o agendamento de professores, né? Uma rede que a educação, a gente sempre trouxe debates aqui na TV Câmara Campinas, olha. Só que na nossa cidade, mais de 193 mil pessoas vacinadas, 53.362 delas já tomaram as 2 doses. E quanto aos professores, mesmo que esses professores sejam aqui de Campinas ou de qualquer cidade da região metropolitana, sendo professor, é no site do governo estadual, viu, gente? Então, anotem aí, você que é professor e tem mais de 47 anos. vacina.sp.gov.br/educacau. Este é um agendamento exclusivo para os profissionais da rede de educação. Pode ser quem trabalha na rede estadual, municipal, federal ou na rede particular. É preciso ter o número do CPF, o nome completo e o e-mail. O que vai acontecer? Esse professor ele vai receber um link no e-mail dele, que ele vai ter que validar esse link para confirmar o agendamento. Então, é necessário, inclusive, atenção para ver se essa mensagem não caiu na caixa de spam, porque o agendamento só será efetivado logo após a confirmação desse e-mail recebido direto aí do vacina.sp.gov.br/educacau. Vamos falar um pouquinho de transporte aqui no Câmara Total, dentro das notícias da metrópole, porque tem nova estação do BRT, né, Mena? Isso mesmo, na Avenida João Jorge, próximo aqui ao centro da cidade. Ela começou a funcionar novamente nesta segunda-feira. São 13 mil passageiros que utilizam 5 linhas. Olha, são as linhas 317 do Jardim São José, Jardim São Marco, 348, que é Vila Marieta, Cidade Judiciária, 371, Estação Parque Prado, 377, Vila Marieta, Shopping Parque Dom Pedro e a linha 430, que é a Swiss Park. Então, essa estação, ela está ali na João Jorge, entre a Salles de Oliveira e a 7 de setembro, e é mais uma estação ali pelo BRT. O que foi ativado é a plataforma de piso baixo, faz parte aí de todo o sistema que está sendo finalizado em nossa cidade. Vamos falar um pouquinho sobre imposto de renda, por enquanto até o dia 30 de abril, então não perca este prazo. Se você aí de casa ainda não declarou a Receita Federal, estamos no último mês. Lembrando que amanhã o Senado vota se vai prorrogar ou não. Aí a gente traz aqui essa informação. Por enquanto até 30 de abril, então se você ainda não fez, precisa correr. Na quinta-feira a gente traz a informação se foi prorrogado esta data ou não. Mas a gente fala agora um pouquinho sobre o Leão Solidário, né? Isso mesmo, porque você que vai fazer o seu imposto de renda pode, inclusive, fazer essa destinação para o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente ou o Fundo Municipal da Pessoa Idosa. É a destinação aí de até 3% do imposto de renda devido. Então, quando você vai fazer essa declaração, você pode selecionar a aba Doações diretamente na declaração, selecionar esse fundo que deseja destinar, clique em municipal, aí a cidade, que é Campinas, no nosso caso, digite o valor que você está destinando desses até 3% e imprima o DARF e pague aí a sua doação. Ele vai diretamente para os cofres do município, que destinam, então, a esses fundos e eles, então, fazem aí a distribuição para as organizações sociais e outras instituições que atendem tanto a criança e o adolescente quanto os idosos de Campinas. Vamos falar agora sobre uma decisão, Mina Abreu, em relação à vacinação de uma categoria. É isso mesmo, olha, o Sindicato dos Empregados do Comércio de Campinas conseguiu uma decisão do Tribunal Regional Federal da Terceira Região para comprar doses da vacina do coronavírus para imunizar comerciários e seus familiares. A decisão foi dada nesta manhã e cabe recurso. A expectativa é importar cerca de 500 mil doses que seriam suficientes para imunizar 80 mil comerciários e suas famílias. O excedente dessas 500 mil doses seria doado ao Sistema Único de Saúde. Lembrando que essa é uma decisão em segunda instância. A gente aguarda aí os desdobramentos e, de acordo com a decisão do desembargador Joronson de Salvo, ele acredita que
A vacinar mais de 80 mil pessoas, mesmo sendo de um único segmento, não significa furar fila, significa proteger a saúde. E tem mais categoria que quer prioridade na vacinação, né? Desta vez foi a Transurc que protocolou um ofício ao prefeito de Campinas, Dário Saad, para incluir os funcionários do transporte no grupo prioritário da campanha municipal contra a Covid-19. Em Campinas, diz a nota, embora não tenhamos nenhum caso de morte entre motorista e por sermos um serviço essencial, mesmo com o processo de higienização, diante do cenário atual, queremos que os motoristas e demais trabalhadores do transporte coletivo tenham prioridade. Acompanhe. Nós fizemos esse pedido, embora, graças a Deus, até hoje, nenhum trabalhador do transporte, motorista, tenha morrido de Covid, porque nós entendemos que o serviço de transporte coletivo urbano é essencial para o dia a dia da cidade e os nossos profissionais, os nossos funcionários ficam expostos a uma possível contaminação, embora as empresas de transporte elas tenham tomado todos os cuidados com a higienização dos veículos, inclusive até com o uso de equipamentos que são utilizados na higienização de salas hospitalares. Mas mesmo assim, nós achamos que é importantíssimo a inclusão como prioridade, assim como consideramos que professores, que policiais e profissionais da saúde também tenham que estar na prioridade. Tá certo, então, Mina Abreu. Essas foram as notícias da Metrópole de Campinas. Primeiro, as informações do Legislativo. A gente retoma aqui amanhã, a partir das 9 horas, com o comunicado dos vereadores. E em seguida começa, então, a reunião extraordinária com as discussões e votações do projeto. E na quinta-feira você traz mais informações da Metrópole de Campinas e repercutindo também a reunião extraordinária? Isso. Lembrando que na quinta-feira nós temos mais um debate na manhã de quinta-feira aqui, então Câmara Total começa logo após esse debate e a gente traz todas as informações e um resumo do que aconteceu na 11ª reunião extraordinária. Por volta do 12:30, então até quinta-feira, Mina Abreu. Até. Vamos falar um pouquinho agora sobre as criptomoedas, que são cada vez mais utilizadas nas transações comerciais. Mas será que vale a pena o investimento? Você aí de casa que está me acompanhando, sabe o que são criptomoedas? O quadro Na Ponta do Lápis explica para você. Olá, seja muito bem-vindo a mais um quadro Na Ponta do Lápis, aqui na tela da TV Câmara Campinas. A gente sempre traz assuntos aqui relacionados às finanças, à economia e como guardar bem o seu dinheiro, né? Hoje nós vamos tratar a respeito das criptomoedas. Também é um assunto bastante falado ultimamente, mas muita gente ainda tem muitas dúvidas em relação a isso. Por isso, nós viemos até aqui a PUC Campinas para conversar com o diretor do curso de Ciências Econômicas, o professor Isaías Borges de Carvalho, que está aqui ao meu lado. Muito obrigado pela sua participação novamente conosco, professor. Já vou perguntar de cara, o que são criptomoedas? Resumidamente, criptomoedas são moedas digitais. No mundo da internet, em que grande parte das transações econômicas, comerciais e financeiras passaram a ser feitas de forma virtual. Com a pandemia, isso se acelerou muito, né? Muitas empresas encontraram o e-commerce como alternativa e também os consumidores, como uma forma de se proteger mais, passaram a usar com mais frequência a internet. Então é muito provável que daqui para frente as transações via no mundo virtual, remotas, sejam cada vez mais frequentes. Por exemplo, o Pix, né? Um aplicativo que permite você fazer transações de forma instantânea sem precisar ir ao banco, por exemplo. A criptomoeda é isso, é uma moeda digital em que, teoricamente, você poderia usar essa moeda para essas transações, a princípio, digitais. Agora, moeda, para ser moeda, ela precisa desempenhar algumas funções.
A primeira função é ser aceita como meio de troca. Ou, se quiser dizer, a moeda precisa ter liquidez. O que é liquidez? Eu preciso de coisas para sobreviver. Comprar comida, comprar roupa, comprar casa, pagar combustível, ou saio daqui, quero tomar um sorvete, um café, assim por diante. Como é que eu adquiro isso? No mundo capitalista, existe o direito de propriedade. Eu não posso chegar simplesmente e pegar, né? Eu tenho que respeitar o direito de propriedade e comprar aquilo com outra coisa. No mundo primitivo, eu compraria uma mesa levando uma vaca e daria a vaca em troca. Ou seja, o escambo puro. Eu levo uma galinha, um porco, 1 quilo de feijão e troco por aquilo que eu preciso. Mas isso não é eficiente, porque, primeiro, como é que eu... Vamos supor que a mesa, ela vale 1/3 da vaca. Eu não tenho como picar a vaca e dar 1/3 e trocar, então dificulta as trocas. O dinheiro, como nós conhecemos, principalmente o dinheiro papel, ele facilita as trocas, porque é divisível, fácil de carregar, etc. Então, assim, hoje, em qualquer lugar do Brasil, se eu tiver reais no bolso, eu compro o que eu quero. O que eu precisar, se eu tiver reais, eu consigo. Então, o real dentro do Brasil tem liquidez. Essa é a primeira função. O Bitcoin, ou as criptomoedas, o Bitcoin é um tipo de criptomoeda, não é a única, a liquidez dele é muito limitada. Então, se eu for agora no supermercado fazer uma compra, ele não vai aceitar Bitcoin. Ou seja, o Bitcoin ainda tem essa limitação. Ele não tem liquidez como tem o real. A segunda função da moeda é servir como referência de troca, referência de valor. Então, por exemplo, na minha cabeça, quando eu vou comprar uma mesa, uma cadeira, uma escrivaninha ou computador, eu vejo o preço daquele computador, é muito comum eu avaliar se aquele computador é caro ou barato, fazendo referência a outras coisas que eu vou consumir. Então, a cesta básica, a energia, assim por diante. Isso é caro mesmo? Compara com aquilo. Essa comparação é feita em moeda. Então, o computador custa 3 mil e o smartphone custa 2 mil reais. Então, eu comparo, né, a comparação é feita com base nessa moeda. É importante que essa moeda também tenha essa função. E a terceira função, muito importante no mundo moderno, sobretudo se você pensar agora no envelhecimento populacional, que as pessoas têm que planejar o longo prazo, é a função de reserva de valor. O que é isso? Como que as pessoas vão guardar sua riqueza? Exemplo, você ganha na loteria 3 milhões. O que você faz? Você vai deixar esses 3 milhões na poupança, você vai investir em título da dívida pública, você vai comprar ações de uma empresa, ou você vai pegar um saco, levar esse dinheiro para casa, guardar no colchão, como se dizia antigamente, ou você vai comprar terreno, comprar fazenda, comprar carro, enfim. Você tem que decidir como você vai guardar essa riqueza. Uma boa moeda é uma moeda que serve também como reserva de valor. Ou seja, se eu escolher guardar toda a minha riqueza numa moeda, eu tenho que ter a garantia que essa riqueza não vai se desvalorizar. Daí a importância da inflação. Inflação pode ser vista de duas formas. Aumento de preços dos bens e serviços, ou também pode ser vista como desvalorização do dinheiro. Se você pegou os 3 milhões, botou num saco e guardou embaixo do colchão, e se tem inflação, daqui 10 anos você não tem mais 3 milhões em termos de poder de compra. A tua riqueza diminuiu. Então, uma moeda vai ser boa ou vai ter credibilidade na medida em que ela garante, ao longo do tempo, a reserva de valor, certo? Considerando que em todos os países tem inflação e considerando que o ideal é você multiplicar o seu dinheiro, então poucas pessoas fazem hoje em dia botar dinheiro no colchão. Você pode fazer aplicações e, na verdade, você pode aumentar o teu poder de compra e não manter. A criptomoeda, na minha opinião, ela tem limitação porque ela ainda não é de aceitação geral. Você não pode fazer todas as transações usando Bitcoin. Ela ainda não é referência de troca, mas ela já é usada muito como reserva de valor. Então, hoje ela é usada muito mais como um ativo financeiro. Por exemplo, você pega 100 reais, você transforma num Bitcoin, acreditando que daqui um ano, esse Bitcoin que você comprou por 100 está valendo 120, certo? Então você está... E foi o que aconteceu. As pessoas que compraram Bitcoin há 5, 6 anos atrás ganharam muito dinheiro, porque foi um período de valorização, ele aumentou o valor. Isso não quer dizer que essa valorização vai se repetir. Por quê?
Em mercados financeiros, isso já aconteceu várias vezes no passado com vários outros ativos, é comum você ter bolhas. O que é bolha? Por algum motivo, aquele ativo atinge um preço muito acima do que de fato ele vale, simplesmente porque as pessoas acreditam que ele está valorizando, e acreditando que ele está valorizando, as pessoas começam a comprar mais e ele vai subindo. Até chegar um gaiato e falar, opa, ele não vale tudo isso. Aí o preço despenca e as pessoas perdem dinheiro. Esse é um risco. O outro risco é o seguinte, o Bitcoin é uma moeda que está fora do controle oficial de fiscalização e de regulação. O real, a quantidade de real que tem na economia é regulado pelo Banco Central. Então isso me dá uma certa garantia. O Bitcoin não. Então, o risco, além desse risco de você estar numa bolha e você comprar agora e você perder dinheiro, né, daqui 3, 4 anos, ou até antes disso, porque nós estamos numa crise. Em crise também as coisas, né, as bolhas podem estourar mais rapidamente. Outro risco é fraude. Certo? Por exemplo, já tem esquemas que foram mostrados na imprensa, esquemas de pirâmide envolvendo Bitcoin, né? Então, tem que tomar um pouco cuidado. Primeiro, fazer investimento em ativo tem que ter um mínimo conhecimento de mercado, de funcionamento, para você não jogar dinheiro fora. Segundo, tem que tomar muito cuidado com de quem e onde você compra, para você não ser enganado por esquemas fraudulentos. Tá? E como um investimento, o Bitcoin se render a um determinado valor, você deve declarar também no imposto de renda? Sim, exatamente. Todo tipo de ganho financeiro, você precisa ser declarado na Receita. Ou, por exemplo, você comprou um Bitcoin por 100 e no janeiro, em dezembro, ele está custando 200, você ganhou 100. Esse ganho precisa ser declarado, né? Como qualquer outro tipo de investimento que você fizer financeiro. Isso também é regulado pelo Banco Central? Pela Receita. Muito bem, é uma forma então de acumular a sua riqueza e talvez... Até o momento... Mas é acessível para todas as pessoas? É acessível, você entra, tem sites especialistas nisso, estas corretoras, né, que costumam dar assessoria financeira e vender ativo financeiro, algumas também já trabalham com Bitcoin. Então acessível Agora, até o momento, eu tenho visto o Bitcoin sendo usado como esse fim. Ele não tem liquidez. Então, por exemplo, se você botou toda a sua riqueza em Bitcoin e você precisou de dinheiro daqui 2 dias para algum problema de saúde, qualquer coisa, você vai ter dificuldade às vezes, porque você tem que vender esse Bitcoin para poder ter a moeda que tem liquidez. Então, esse que é o problema. Ainda é uma moeda... Quando a moeda não tem liquidez, ela te oferece um certo risco, né? Agora, se você está pensando no longo prazo e você não, né, é um dinheiro que a parte que você não precisa, não tem certeza que não vai precisar dele numa emergência, é uma opção. Pode ser uma boa opção. Isso. E dificilmente você vai conseguir comprar um cafezinho na esquina com um Bitcoin. Não vai aceitar, porque é muito provável que um vendedor de café da esquina nem sabe o que é Bitcoin, né? Ele vai achar que você é um ET, porque, né, que é isso? De outro planeta essa moeda? Então, assim como se você chegar lá e tentar comprar o café dele com uma nota de dólar, ele também não vai aceitar, certo? Ou se você estiver nos Estados Unidos e tentar pagar um café com real, também é muito provável que você vai ser preso. Então, a liquidez também da moeda, ela é delimitada pela lei. Então, dentro do Brasil, a moeda plenamente conversível é o real. Nos Estados Unidos, é o dólar, né? Na Argentina, é a moeda da Argentina. Então, essa é uma coisa interessante. O Bitcoin, ele não está restrito a esta regulação nacional, que normalmente são os bancos centrais que tem esse papel de ser o gestor da moeda oficial, né? Porque digital, no comércio digital, você pode ser brasileiro, pode ser chinês, pode ser americano, e você tem empresas que aceitam a moeda para você comprar uma coisa, mas ainda é muito restrito. Não são todas as empresas que aceitam como uma forma de pagamento. E o importante, acho que fica para todo mundo, é saber que ao fazer um investimento desse tipo, o ideal é ter o acompanhamento de algum especialista, estudar bastante a respeito para não perder a sua riqueza, né? Economia é igual medicina. Você não deve, né, tomar remédio sem prescrição médica, certo? Também é muito arriscado você pegar o dinheiro suado que você juntou. Eu vejo muitas histórias na imprensa de pessoas que
vendeu casa, vendeu carro e fez uma determinada aplicação, investimento, e depois era fraude e perdeu dinheiro e assim por diante. Então, é muito bom você ter o acompanhamento, o aconselhamento do especialista antes de fazer o investimento, principalmente se for envolver uma quantia muito grande. Tá certo. Muito obrigado, professor Isaías, por todas as informações e por participar conosco aqui mais uma vez do Na Ponta do Lápis. Eu que agradeço a oportunidade. É isso, nós conversamos com o professor Isaías de Carvalho Borges, diretor do curso de Ciências Econômicas aqui da PUC Campinas, que nos esclareceu muitas dúvidas aí em relação às criptomoedas. Na próxima semana nós voltaremos com mais um quadro Na Ponta do Lápis para você. Um grande abraço, até lá. Tchau. Muito obrigado, Rubens Morelli, por todas as informações e também ao profissional explicando aí as criptomoedas. O Câmara Total fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia e audiência desde as 10 horas da manhã com a reunião da Comissão Especial de Estudos que analisa o desenvolvimento do Distrito do Campo Grande. Câmara Total agora. Continue na nossa programação. Lembrando que amanhã, quarta-feira, a partir das 9 horas da manhã, começa a reunião extraordinária com o comunicado dos vereadores e em seguida começa então a reunião extraordinária com as discussões e votações dos projetos que estão em pauta. Quer saber detalhadamente tudo que vai ser votado amanhã? Site do Legislativo, já está lá, campinas.sp.leg.br. Acesse o site da Câmara e você fica sabendo tudo o que será votado amanhã. E o Câmara Total retorna na próxima quinta-feira por volta do 12:30. Lembrando que na quinta-feira teremos uma reunião a partir das 10 horas da manhã, reunião extraordinária da Comissão Permanente de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, da Juventude, e em seguida, portanto, começa o Câmara Total na quinta-feira por volta do 12:30. Até lá. Tchau, tchau.